Pare de perdoar, pois isso pode verdadeiramente te atrapalhar. Eu vou te mostrar nesse vídeo por que perdoar pode estar fazendo muito mais mal do que bem para você. E qual seria uma forma melhor de lidar com o perdão do que a ideia que a gente tem de que tem que liberar o outro do que ele tenha feito contra nós. Fica comigo que você vai entender. Meu nome é César de Lasso, eu sou mentor de espiritualidade e eu ajudo pessoas a terem uma conexão com o divino que já existe dentro delas. Eu não acredito que exista a necessidade de nenhum intermediário entre você e o divino. Basta que você encontre as respostas que já estão dentro de você. E o perdão, ele é muito falado como uma virtude do ser humano, né? Que o ser humano que perdoa é de alguma forma melhor do que os outros e tudo mais. Só que o sentido da palavra perdão, na minha humilde opinião, eu não quero aqui dizer que eu sou o dono da verdade, está sendo empregado de uma forma equivocada. Por quê? Quando eu falo que vou perdoar alguém que fez alguma coisa contra mim, então vamos supor que uma pessoa, sei lá, roubou uma coisa minha, né? Tirou algo que era meu e isso me prejudicou. Eu fui roubado. Aí eu falo que euzinho, vou perdoar a pessoa que roubou aquilo de mim. Quando eu falo isso, eu estou dizendo duas coisas implícitas, basicamente. Primeiro, que eu sou melhor do que essa pessoa, porque eu, melhor, maior, vou perdoar aquele ser inferior, coitado, que fez uma bobagem. Então isso eu entendo que já seja prejudicial. E uma outra coisa que eu estou dizendo é que existe dentro de mim a capacidade, a competência de arbitrar e determinar sobre a culpa do outro. Então quer dizer assim, que eu tenho algum poder muito grande de falar, ah não, você não é mais culpado, eu te perdoei, estamos zerados. Isso é bem problemático, para dizer o mínimo. Porque, em primeiro lugar, eu acredito que todos nós, e isso é só a minha opinião, tá bom? Que todos nós que estamos buscando a evolução, a equanimidade, a conexão com algo maior, a nossa essência verdadeira, precisamos entender que nós não somos melhores do que as outras pessoas. Então, se eu me coloco nessa posição de melhor que as outras pessoas, e neste caso seria um melhor até assim, é porque eu sofri, eu fui roubado, eu fui vítima, mas eu sou tão bom, eu sou tão amoroso, que eu vou perdoar essa pessoa. Olha só, é meio estranho isso, né? E isso, de fato, faz mal pra gente. E a outra questão é, quem sou eu para determinar se o outro é culpado ou não é culpado, se ele tem que pagar por isso, se não tem que pagar por isso? Não cabe a mim. É um peso muito grande que eu coloco sobre mim mesmo e que não faz o menor sentido. Agora, extrapolando essa questão, vamos para um outro ponto agora. Vamos supor que a pessoa que me roubou foi o meu filho. E eu amo meu filho, lindo, maravilhoso, gostosinho. E ele me roubou num momento, sei lá, né, de falta de clareza. E eu sei que não era maldade, mas poxa vida, ele roubou. Então agora eu quero perdoá-lo para liberar ele dessa dor, desse encargo, desse karma negativo. E mesmo que eu tivesse o poder, que eu já falei anteriormente, que eu não tenho, de perdoá-lo, mesmo que eu tivesse, eu não o perdoaria. Porque fazendo isso, eu tiro dele a responsabilidade e a capacidade de lidar com as suas consequências. Então, se ele roubou algo, ele assume a necessidade de arcar com as consequências para que ele pague aquilo que ele fez. Ou seja, se eu perdoo, se fosse possível, né? Não é possível, mas se fosse possível perdoá-lo pelo que ele fez, o que acontece é que eu ia tirar dele a possibilidade de lidar com as consequências do que ele fez. E isso é dele, não é meu. Um princípio fundamental
dentro da visão evolutiva, é que eu cuido do que é meu e o outro cuida do que é do outro. Então, nesse sentido, o perdão prejudicaria o outro e não ajudaria. O que eu posso é me desapegar do mal que aquilo me traz. Aí sim é o perdão que eu acredito que é necessário. Acompanhe meu raciocínio. Se a outra pessoa roubou alguma coisa de mim, eu fico morrendo de raiva dessa pessoa. E essa raiva toma o meu coração e ela fica ali me fazendo mal. Eu fico destilando esse ódio. Existe dentro de algumas pessoas a ideia fantasiosa que enquanto eu estiver com raiva, enquanto eu estiver apegado, enquanto eu estiver desejando o mal para o outro, eu estou punindo o outro, certo? Errado. Enquanto eu estiver desejando o mal do outro, eu estou punindo a mim mesmo. Mais uma vez, eu não tenho poder de fazer o outro sofrer. Eu posso ficar querendo buscar justiça, eu posso querer que o outro se ferre, mas esse sentimento faz mal para mim. Então, no sentido do mal que está no meu coração, esse sim eu preciso perdoar. E perdoar nesse sentido é simplesmente pegar o mal que está em mim e soltar e falar, eu não quero mais isso, eu te perdoo. Eu te perdoo no sentido de o mal que você me fez não tem mais nenhum efeito sobre mim. As suas consequências você vai arcar, você vai lidar, você que lute, você que se vire com isso. Então, nesse sentido, sim, é muito importante. Pensa a seguinte situação. Uma pessoa pegou um pedaço de brasa numa fogueira, assim, brasa incandescente, pegou e jogou em mim, arremessou em mim. Daí essa brasa veio, bateu no meu peito, eu segurei essa brasa, e eu tô aqui segurando ela, e ela tá me queimando. E daí eu falo, nossa, aquela pessoa jogou essa brasa em mim, é muita sacanagem, isso é errado, é injusto, e eu fico ali segurando a brasa, e a brasa continua me queimando. O que é o ideal a fazer? Não é jogar a brasa de volta, não é querer queimar o outro, é simplesmente soltar a brasa, solta, deixa ela cair. Queimou, queimou, fez mal, fez mal. Deixa embora, não deixa aquilo continuar te fazendo mal, solta o que te fez mal. Quem jogou a brasa também queimou a mão, porque ele teve que enfiar a mão na fogueira e pegar a brasa. Então a maldade que ele fez contra mim também o prejudicou. E quando eu solto essa brasa, eu vou lidar com as feridas que aquilo me causou, eu vou lidar com os prejuízos, mas eu paro de sofrer com aquilo. E quando eu falo que perdoei o outro, eu estou querendo assumir a responsabilidade por curar a ferida do outro, que ele fez nele mesmo quando ele me jogou a brasa. Olha que coisa. Isso não tem nada a ver comigo. Eu solto a brasa, e se eu solto a brasa, aí eu posso usar toda a minha atenção, todos os meus recursos para fazer o quê? Para cuidar de mim, para me libertar, para ficar feliz, para ficar em paz. Porque essa ferida, essa dor, ela machucou e ela vai precisar da minha atenção para ser cuidada. Mas como é que eu vou cuidar de mim se eu estou preocupado em fazer justiça, ou em ser melhor, ou em relevar, ou em perdoar o outro? Eu preciso olhar para mim. E se eu for uma pessoa melhor, através do meu exemplo, através da minha compaixão, através da minha capacidade de crescer, evoluir e tocar a minha vida, talvez eu possa inspirar o outro. Se o meu filho que me roubou, eu não posso perdoá-lo pelo roubo. Eu posso simplesmente soltar a mágoa do roubo e seguir a minha vida. E inspirado nas minhas ações, talvez ele faça algo melhor. Ai, César, mas é seu filho, você tem a responsabilidade de educá-lo. Ok, isso é só um exemplo. Sim, eu tenho a responsabilidade de educá-lo. Mas o que eu estou falando aqui é que eu não posso perdoá-lo. Ele precisa arcar com as consequências, sejam elas quais forem. Porque toda ação no universo tem uma reação contrária de mesma intensidade. Então, quando alguém faz algo contra outra pessoa, isso vai voltar na mesma intensidade para você, seja bom ou seja ruim. Só que isso é uma lei universal, não tem nada a ver comigo. Eu preciso soltar, porque nessa de querer ficar fazendo justiça,
ou de querer perdoar o outro, eu estou interferindo com esse ciclo. Então, a única coisa que cabe a mim, dentro da seara do perdão, é soltar essa mágoa e deixa o outro com a consciência pesada. Deixa o outro com a responsabilidade. E eu sei que isso é muito contraintuitivo, que às vezes isso soa quadrado no ouvido, né? Você ouve e fala, não, mas espera aí, tá errado. Eu sempre entendi que tinha que perdoar e tudo mais. Ok. E agora eu te convido para fazer uma nova reflexão. Será que tem mesmo? Porque se eu perdoo o meu filho e eu tiro dele a capacidade de aprender com esse erro, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, isso vai prejudicá-lo de uma forma muito maior. Então, eu como pai, se toda vez perdoo o meu filho de todos os erros que ele fez e roubo dele a oportunidade de lidar com as consequências, ele vai crescer uma criança mimada. Ou seja, ele não vai saber lidar com as consequências das ações que ele teve. E o dia que eu não estiver mais aqui, e que for ele por ele vai sofrer muito mais. Esse é só um pequeno exemplo, e quando você expande, isso é muito maior. Deixe que cada um lide com as consequências do que fez. Toda ação tem uma reação oposta de mesma intensidade, mas quem vai lidar com isso não sou eu, não cabe a mim. Eu não sou o justiceiro, eu não sou melhor, eu não sou iluminado. Eu tenho que cuidar de mim e das minhas coisas. Então, o perdão é muito importante dentro do contexto de eu solto aquilo que me faz mal, não deixo que me faça mal mais, cuido das minhas feridas e o outro lide com as questões do outro. E isso não é maldade. Às vezes as pessoas falam, César, mas que crueldade. Não, não é crueldade, é por amor. É por amor que um pai deixa que os filhos arquem com as consequências de suas ações, pois assim eles poderão aprender, crescer e evoluir para tomar decisões mais acertadas. E assim é com toda a vida. Faz sentido até aqui? Se faz sentido, muito bom, fico feliz. Se não faz sentido, muito bom também. Eu não pretendo ser o dono da verdade. Mas se você está aqui até agora e você está gostando desse conteúdo, eu te convido para se inscrever no meu canal. Se inscreva aí no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que pode gostar desse conteúdo, pois isso faz muita diferença para mim. Eu vou ser verdadeiramente grato se você puder fazer essa gentileza. Agora, isso já é complexo, né? Que eu estou falando. Eu quero entrar num grau de complexidade um pouco maior agora. Imagina a seguinte situação. Quando você faz uma coisa ruim para outra pessoa, você também fica se martirizando, né? Às vezes a gente dá uma mancada com alguém, né? A gente faz alguma coisa que prejudica outra pessoa e daí você fica se sentindo mal. Você fala, ai meu Deus do céu, por que eu vou fazer aquilo? Eu sou a pior pessoa do mundo e tudo mais. E neste caso, você tem que perdoar a si mesmo. Então nós precisamos aprender a praticar o auto-perdão. Só que da mesma forma que o perdão a outra pessoa não a exime de culpa, de responsabilidade de lidar com as consequências, quando eu me perdoo por algo que eu fiz a alguém, a única coisa que eu estou fazendo é soltando a brasa do sofrimento. Mas ainda assim, eu terei de lidar com as consequências. Mas você concorda comigo que se você abrir espaço no seu coração e não tiver esse remorso, não tiver essa dor, vai ser mais fácil de você lidar com as questões subsequentes que vêm a partir daí? É por isso que eu digo, é mais desafiador perdoar a nós mesmos do que perdoar o outro. Quando eu perdoo o outro, eu corto o vínculo que existe entre nós. Então aquele embrolho, aquela história de maldade e tudo mais, eu cortei. Cortei esse vínculo porque eu soltei a mágoa que estava dentro de mim. Isso quer dizer que o outro está eximido de responsabilidade? Não. Isso quer dizer que eu esqueci o que ele fez comigo? Não. Isso quer dizer que eu vou vacilar e deixar ele fazer de novo? Não.
porque eu também tenho que aprender com as experiências, né? Não quer dizer nada disso. Pode ser até que você corte relação com o outro, que você não queira mais falar, se no caso foi um bandido, foi um ladrão, que que ele vá preso, não tenho nada a ver com isso, né? Mas a minha dor, o meu sofrimento eu corto. Agora, quando é comigo mesmo, o que acontece? Eu corto a dor, corto o sofrimento, mas ainda assim eu preciso arcar com as consequências daquilo que eu fiz. E existem duas formas de arcar com isso. E as duas ensejam em aprendizado. Eu preciso aprender com o que aconteceu, eu preciso aprender com o meu erro, para que isso não volte a acontecer, mas eu preciso reparar o dano que eu fiz, ou seja, eu preciso de alguma forma mitigar o prejuízo, a dor, o sofrimento, a dificuldade que eu causei ao outro fazendo coisas boas, e eu preciso genuinamente me desculpar com o outro. Só que perceba, me desculpar com o outro não é pedir perdão, porque quando você vai pedir perdão para o outro, a gente está lá no primeiro sentido do perdão, né? Falar, ai, me perdoa, me exime da responsabilidade. O outro não tem essa competência, ele não pode te eximir de responsabilidade, porque quem tomou a ação foi você, não foi o outro, não é isso? Mas você pode se desculpar, falar, eu sinto muito pelo ocorrido, não gostaria que tivesse sido assim, a partir de agora vou me esforçar para que nunca mais volte a acontecer. Entretanto, ainda assim, eu terei de arcar com as consequências. Mas se eu abro espaço dentro do meu coração, me desapego disso, é muito mais fácil. Só que toda essa linha de raciocínio ela é teórica. E na teoria é muito mais fácil fazer do que na prática. Às vezes a gente entende, concorda, e faz sentido, César, mas sabe, tem aquela mágoa daquela pessoa que te traiu, que te feriu, que te apunhalou pelas costas, que você não consegue soltar. E se você não consegue soltar, enquanto você está odiando a outra pessoa, esse ódio é um veneno que está ali dentro de você te fazendo mal. E é preciso soltar esse veneno. Não importa o quão ruim foi o que o outro fez. A melhor forma de você revidar, de você contra-atacar alguém que te fez mal, é sendo muito feliz, é estando bem, em paz. Essa é a melhor forma. E é isso que eu te convido a fazer. Eu, de tempos em tempos, faço um grupo de desafio de meditações. E eu vou fazer um grupo de desafio de meditação do perdão. Então tem uma meditação do perdão que eu gravei e está no meu canal do YouTube, que é um áudio, uma meditação guiada, que você faz lá, uma oração que você faz e repete, e a minha sugestão é que você faça e repita por 7 dias consecutivos, né? Então este exercício dessa meditação por 7 dias consecutivos é muito poderoso. É uma oração que foi canalizada por um médium, supostamente do Arcanjo Miguel, não sei, não fui eu que canalizei, ela é bem famosa essa oração, mas ela é muito poderosa, ela realmente funciona. Quando a gente aprende a fazer isso, é um exercício eterno, né? Aprendi a fazer, eternamente eu tenho que fazer, porque é da natureza humana ficar magoado, ficar com rancor, ficar com aquele peso no coração, e também é da natureza humana, com muita boa vontade, com muita intenção, querer perdoar o outro, né? Eu te perdoo, já passou. Quando passou a raiva, você quer perdoar o outro, você não quer que o outro fique sofrendo. Eu não quero que o meu filho fique sofrendo, mas se ele me fez mal, ele precisa arcar com as consequências pelo bem dele. Então é justamente por amá-lo profundamente que mesmo que eu pudesse, eu não o perdoaria. Eu posso desculpá-lo. Eu posso falar, olha, tá tudo bem, tá zerado, não tenho mágoa mais com você, mas eu não posso te perdoar. Não cabe a mim esse perdão, não cabe a mim te isentar da responsabilidade. E é muito desafiador, às vezes, para nós permitirmos que o outro fique com a consciência pesada. Então, é desafiador em muitos casos perdoar e desapegar dessa dor, mas também em muitos casos é desafiador deixar que o outro fique com a dor dele. E não é fácil isso, mas isso é benéfico para mim e para o outro. E é por isso
que essa meditação do perdão ela é tão poderosa, porque ela age num nível muito mais sutil do que a mente. A mente ela é passível de ser manipulada, a espiritualidade não. E aí ela vai diluindo essas mágoas do seu coração, vai deixando seu coração mais leve e você consegue seguir a sua vida com muito mais tranquilidade. Então pratique, procure aí, meditação do perdão, está no meu canal. A minha sugestão é que você faça essa meditação por 7 dias consecutivos, é muito importante. E toda vez que você precisar, você pode revisitar essa prática de meditação. Se você tiver a sorte de participar de um dos grupos de desafio de meditação, onde são várias pessoas meditando junto e ritualizando esse processo, aí é infinitamente mais poderoso. Esses desafios acontecem aproximadamente uma vez por mês, então fique ligado aí no Instagram que eu sempre posto o link para você poder participar. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e compartilhe essa informação com alguém que você acha que possa gostar. Gratidão, super ultra mega beijo, tudo de bom, tchau!